Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que você, de posse da sua Bíblia, pudesse abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Evangelho escrito por João, sob a direção, claro, do Espírito Santo de Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus no capítulo 15, o versículo 7. Toda a Bíblia é a palavra de Deus e nós encontramos diversos direcionamentos de Deus para as nossas vidas nos mais variados momentos que enfrentamos enquanto estamos nessa caminhada terrena, nessa caminhada aqui na terra, em direção ou em rumo ao céu de glória, às mansões celestiais que o Eterno tem preparado para aqueles que o amam. E eu quero compartilhar com você um pouco sobre a questão da oração. E eu quero falar para você que Deus ouve oração. Deus atende a oração do seu povo. E eu quero então trabalhar esse tema, bem como eu quero conversar com você sobre algumas realidades que o texto sagrado vai nos apresentar. Então, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, a palavra do Altíssimo, nosso Deus, diz o seguinte: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Vamos atentar para essa palavra do eterno nosso Deus que nós acabamos de ler e vamos então conversar um pouquinho sobre esse tema. Deus atende a oração do seu povo. Eu coloquei o versículo aí no chat e você pode ler se você não tiver uma Bíblia próxima a você, bem aí no bate-papozinho ao lado, tá aí. Vamos olhar para essas duas questões fundamentais que o texto vai nos apresentar. O texto começa fazendo uma indicação para nós. A primeira indicação que o texto diz é que se nós estivermos em Cristo, quando diz o texto, se vós estiverdes em mim, isso significa dizer que se você estiver em Cristo, se você estiver na palavra, se você estiver no Senhor, se você estiver em Deus, se você tiver feito uma aliança com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, primeira realidade que esse texto vai nos apresentar é que aqueles que estão em Cristo, que são nova criatura, que estão agora servindo ao Senhor, andando com Deus nessa geração, essas pessoas que estão em Cristo, elas têm livre acesso ao Pai. Nós podemos pedir ao Pai em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o céu foi nos aberto, o Eterno nos revelou essa realidade, o Eterno está mostrando para nós, por boca do nosso Senhor Jesus Cristo, nesta Escritura, que aqueles que estão em Cristo podem orar, e as suas orações serão ouvidas diante de Deus. Quando nós lemos Apocalipse, nós entendemos ali claramente que as orações dos santos, elas chegam à presença de Deus. As orações dos santos, elas chegam na presença do Senhor e o Senhor ouve essas orações, o Senhor atende essas orações. Essa é uma das primeiras coisas que eu quero dizer. Como servo de Deus, você tem esse privilégio de orar ao Pai e os ouvidos de Deus estarem atentos ao teu clamor, à tua oração, e a Bíblia Sagrada começa colocando isso como um critério. Precisamos estar em Cristo, porque aquele que está em Cristo é nova criatura. Aquele que está em Cristo já não é apenas servo, mas é amigo do Senhor, é amigo de Deus. E os amigos de Deus, sempre a Bíblia demonstra como pessoas a respeito das quais Deus sempre ouviu o clamor e a oração. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus e isso foi lhe imputado como justiça e ele foi conhecido como amigo de Deus. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo voltou-se para os seus discípulos e ele disse para os seus discípulos: eu já não vos chamo servo, porque o servo nada sabe do que faz o seu Senhor, mas tudo quanto tenho feito eu vos tenho dado a conhecer. Há um privilégio enorme de estar em Cristo, porque, embora estas coisas estão ocultas e escondidas aos ímpios e descrentes, a nós,
os pequeninos. Foi revelado esses mistérios dos céus. Meu irmão, você pode se achegar ao trono da graça e você será ouvido, vai encontrar o socorro de Deus em tempo oportuno, porque os céus estão abertos e os ouvidos de Deus atentos às tuas orações. Nós temos esse privilégio diante do Pai. Veja quão grande privilégio, nós podemos orar por alguém e o nome dele ser escrito no livro da vida. O ímpio não pode orar por outro ímpio e esse mistério de Deus acontecer. Mas eu e você fomos salvos, capacitados e habilitados para sermos ministros dessa nova aliança. E esse é um dos privilégios que nós temos diante do Eterno, do Altíssimo, nosso Deus. Bendito seja o seu nome. Mas esse texto vai nos revelar um outro mistério igualmente importante e precioso para nós. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. E essa é uma das características de alguém que está em Cristo. A palavra de Deus está nessa pessoa. A palavra de Deus está na sua mente. A palavra de Deus está diante dos seus olhos. A palavra de Deus está dentro do seu coração. A palavra de Deus está penetrando as dimensões mais profundas que o ser humano puder imaginar. Porque o Senhor já declarou, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. As palavras de Deus, elas adentram o mais profundo do nosso ser e ela é capaz de penetrar ao ponto que os seres humanos não conseguem, a ponto de separar a alma do espírito. Essa é uma profundidade, uma dimensão que nem filosoficamente os homens conseguiram dividir ou separar a alma do espírito. Para os homens continua inseparável, mas a palavra de Deus penetra no ponto de divisão, porque essa é uma particularidade que só cabe a Deus e que só Deus pode penetrar. E se essa palavra estiver em mim, a palavra de Deus estiver em você, a Bíblia Sagrada diz que nós vamos ter agora um privilégio maior, que tudo o que pedirdes, diz a palavra de Deus, tudo o que quiserdes, vos será feito. Tudo que nós pedirmos será feito. Agora veja uma coisa interessante. Nós temos muita autoridade da parte de Deus quando nós estamos em Cristo. Nós temos muita autoridade da parte de Deus quando nós permanecemos na palavra de Deus. Nós temos esse privilégio, porque o texto sagrado diz que tudo o que nós pedirmos ao Senhor, Ele nos atenderá. E sabe por quê? Porque quando o homem está em Cristo, quando o homem está na palavra de Deus, esse homem é incapaz de pedir alguma coisa contrária à vontade de Deus. Quando alguém está em Cristo e a palavra de Deus está dentro dessa pessoa, ainda que ele queira pedir alguma coisa contrária à vontade de Deus, o que ele vai lembrar é que ele não pode atropelar a palavra, é que ele não pode ir contra a palavra, mas é que tem que permanecer na palavra de Deus. E o texto sagrado que nós acabamos de ler, ele diz, se vocês permanecerem em mim, critério número 1, permaneça em Cristo. Segundo, e as minhas palavras permanecerem em vós. Deixa a palavra de Deus habitar abundantemente, ricamente dentro da sua vida. E aí o texto vai dizer, pedireis o que desejares ou o que quiserdes, e vos será feito ou vos será concedido. Essa é a segurança que nós temos diante de Deus. E essa é a porta que nos foi aberta pelo Senhor e homem nenhum é capaz de fechar, porque nós já sabemos que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Oramos primeiramente desejando, claro, que Deus seja glorificado, seja exaltado, quando nós nos aproximamos verdadeiramente de Deus, buscando por meio da fé, com o desejo de honrar, com o desejo de crescer espiritualmente, deixar crescer dentro de nós o amor, os frutos do Espírito Santo, a vontade do Senhor. Então, motivados, guiados por esse desejo, nós oramos, pedimos discernimento para cumprir a vontade do Senhor. Quando nós oramos, nós aprendemos primeiro, a impor o pensamento de Deus sobre os nossos pensamentos, a vontade de Deus sobre a nossa vontade. Quando oramos, nós nos chegamos a Deus,
pronto para nos submeter e nos sujeitar à sua vontade. E é exatamente por meio da oração que nós buscamos que o que Deus deseja, a vontade de Deus, seja feita. E é exatamente através da oração, quando estamos pedindo e clamamos, que nós nos abrimos para aceitar o que Deus deseja realizar, para que a vontade dele seja feita. Como o Senhor Jesus nos ensinou na oração modelo, que toda vez que nós fôssemos orar, nós deveríamos dizer que seja feito a tua vontade. E nós precisamos muito orar e buscar o Senhor Jesus para que ele nos ensine a dizer sempre essas palavras da oração modelo e aplicar a nossa vida, e aplicar ao nosso coração, e aplicar a nossa realidade. Bendito seja o Senhor que nos ama com amor eterno. Bendito seja o Senhor que nos abriu esse canal direto no céu, direto ao seu trono da graça, onde nós encontramos resposta nos dias das nossas angústias, nos dias que a tribulação bate à nossa porta, no dia que o desespero vem ou que o inimigo queira nos assustar. E ele mostrou esse exemplo supremo de obediência quando o nosso Senhor Jesus esteve aqui na terra. Ele orava ao Pai, ele buscava a sua presença, ele se entregava ao Pai em oração. E nós precisamos seguir esse modelo de Jesus Cristo para que cada dia a vontade dele seja feita em nós e a nossa vontade pereça em nós, para que cada dia o Senhor possa nos dar entendimento para que a sua vontade infinita, a sua santidade, que é inigualável, contagie cada dimensão do nosso pensamento, do nosso viver, da estrutura do nosso ser, para que dentro de nós e em nós haja esse desejo de estarmos conectados com o Pai. E o Senhor Jesus Cristo disse que se estivermos nele e a palavra dele em nós, nós vamos pedir o que quiser e nos será feito. E a palavra de Deus, ela é profunda, ela chega a nos dizer ainda em 1 João capítulo 5, versículo 14, que esta é a confiança que nós temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos concederá. Essa é uma realidade que as Escrituras nos apresentam. Diz, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos concederá. Só é possível pedir alguma coisa segundo a vontade de Deus se nosso coração estiver alinhado ao coração de Deus, se a nossa vontade estiver submetida à vontade de Deus, se o nosso pensar estiver cativo, dominado, dirigido pela palavra de Deus. Do contrário, é capaz você fazer aquelas orações de bruxo quando alguém te decepcionar. Senhor, castiga ele. Senhor, faz alguma coisa contra aquela pessoa porque ela fez isso e fez aquilo outro contra mim. Ou mesmo você pode fazer uma oração pedindo alguma coisa para você e que não é bom para você e que só vai te prejudicar espiritualmente. Essa oração não será ouvida e nem será atendida, mas um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. Uma pessoa que se derrama na presença do nosso Deus, a voz dessa pessoa é ouvida nos céus e a resposta dos céus vem para a terra. E essa resposta de Deus, ela inunda as nossas vidas, ela transforma a nossa alma e aqueles que estiverem à nossa volta serão impactados pelo poder da palavra de Deus. Meu amado e querido irmão, nesse dia, nessa noite muito especial, depois que concluímos esse dia, eu quero dizer uma coisa para você. Deseje mais de Deus na sua vida. Deseje mais da palavra do Senhor na sua mente, no seu coração. Deseja ver a graça de Deus sendo transbordada, a graça de Deus se derramando sobre a tua vida, sobre a vida do teu vizinho, sobre a vida do teu próximo, sobre a vida do teu irmão, sobre a vida daquela pessoa que faz parte da tua casa e da tua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, coloque esses segredos da oração em prática na tua vida. Esta é a segurança, como a irmã Clarice acabou de compartilhar, que temos para com ele, que se fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que ele nos dá atenção, de que ele nos ouve, de que ele atende a oração, ele atende o nosso clamor. É importante buscarmos a presença do Senhor em todo momento da nossa vida, porque Deus
é fiel. E esse Deus que é fiel, ele se compadece de nós e daqueles pelos quais nós oramos. Por isso, ore pela sua família, ore pela sua cidade, ore pelo seu estado, ore pelo seu país, ore pelo mundo, para que as pessoas possam abrir os seus corações e receber mais de Deus na sua vida e terem as suas vidas impactadas pela palavra do eterno, soberano nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Graças a Deus por essa palavra. Meus irmãos, nós vamos parar agora e vamos prosseguir para aquele segundo momento, que é o momento onde nós vamos estar dando oportunidade para você estar falando das maravilhas de Deus no decorrer desse culto, nos cânticos, enfim, aquilo que veio o seu coração para você compartilhar, nós vamos compartilhar em instantes. Eu gostaria de ter um voluntário aqui para orar. Alguém gostaria de se voluntariar? Posso voluntariar a irmã Cristina? Amém. Vou estar orando. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor. Vamos orar pela palavra que foi edificante. Querido e soberano Deus, quero aqui te agradecer, meu Pai, por mais esse momento onde recebemos a tua palavra, pela vida dos teus servos que estiveram ouvindo, ó Deus, abençoe a cada um, que eles possam estar crescendo na graça, no conhecimento, que eles possam confiar no Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra, ele que está presente conosco a cada instante. Pai, nós louvamos o teu santo nome por mais essa oportunidade e que muitas outras como essa, sim, possa acontecer para que a tua igreja possa, meu Pai, ser alimentada. Eu te agradeço, Pai, por esse momento, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, essa programação vai findar-se agora e você, quando cair aí a sua conexão, reconecte-se de novo e nós vamos estar juntos para a glória de